Hooray! Fala, senhores, tudo bem? Aqui é o canal 1975 dos Santos e já tô pedindo, se possível, para dar o like, para se inscrever e tocar no sininho se quiser ver novos vídeos. Esse aqui é uma continuação de uma série que eu não chamaria de unboxing, mas eu chamaria de uma análise inicial, né? Análise inicial de alguns retros chineses, né? Que eu tenho. E eu decidi dar minha opinião aí e eu espero que essa opinião seja útil de alguma forma ou incentive alguma discussão ou ajude você que está naquela dúvida se você deseja comprar um minigame X, Y ou não, beleza? Então tranquilo, sem mais delongas, vamos falar sobre o X7, o MP5 X7, né? Que muitas vezes a pessoa chama de X7 Plus também, no meu caso aqui não aparece, né? Mas é o MP5 X7, que é uma série de modelos de portátil retro, né? Que ele não tem só a função de jogar, mas a principal dele é jogar, certo? E normalmente quando você compra ele acompanha o próprio minigame em si, ele vai acompanhar o cabo RCA para que você possa jogar ele na televisão, ele tem saída para televisão, vou mostrar mais para frente. Tem o cabo aqui para ele carregar o jogo, esse vem com fone de ouvido e no meu caso aqui veio com um manual. Aí eu preciso dar uma atenção para vocês. Vocês têm que tomar cuidado com o tipo de X7 que vocês vão comprar. O segredo é você ver na descrição dele quais os jogos que ele suporta. Se aparecer escrito que suporta 128 bits, claro que nós sabemos que é uma informação mentirosa, ele vai conseguir suportar jogos até MAME. Agora, se aparecer NES e 32 bits, é um modelo um pouco mais simples, que é o caso que eu tenho aqui na mão. Então, no caso, infelizmente, ele não roda MAME. E olha que eu já tentei de várias maneiras, já procurei na internet. Eu acredito que ele consiga rodar PlayStation também, só que ele tem que estar no formato específico e eu não consegui fazer o meu rodar, mas eu sei que esse modelo que eu tenho aqui, ele roda PlayStation também, beleza? Então, falando das características básicas dele, ele tem uma tela 4x3, tá vendo? Ela é uma tela retangular, né? Que funciona para a maioria dos jogos. Ela também pode suportar a imagem JPEG, mas eu duvido muito que alguém vai querer ficar usando MP5 para ver fotos. Se você for querer ver vídeo por curiosidade, ver 3GP, MP4, AVI, MVB e RM. Também suporta MP3, WMA e a resolução dele é 720 por 480 a 30 frames por segundo, ou seja, o jogo ele não vai rolar suave, como rolaria 60 frames por segundo, beleza? Aí também outra característica desse minigame é que você pode comprar ele com memória de 1, 2, 4 ou 8 GB. Esse aqui no meu caso é 8 GB. É bom frisar que ele não vem com cartão de memória para jogos, mas vem com um slot para você pôr e os jogos vêm na memória, certo? Só que o cartão SD ele suporta bem acima de 8 GB se você quiser colocar ele, beleza? A autonomia dele, 1000 mAh, ou seja, então você consegue ter em torno de 3 horas de jogatina bem feita, dependendo do videogame que você está rodando aí, beleza? Então, só já passando para vocês aí uma característica dele. Fazendo um tour aqui, ó, você percebe aqui, ó, que por exemplo, esses botões aqui, ó, quando você... Botões não, né, LED? Quando você liga o minigame, ele normalmente acende esse botão aqui. Quando você põe para carregar, ele vai acender esse aqui também, beleza? Aqui nós temos o direcional, que no caso aqui são 4 botões avulsos, não é em cruz, né? Direcional. Tem o analógico, né? Um analógico de qualidade que é meio dura assim, não é muito confortável, não vou mentir para vocês. Esse aqui é o botão que você volta para o menu, mas no caso desse minigame que eu tenho aqui, ele é o Select. Tem os botões, 4 botões aqui, né, de ação, YXBA. Tem o outro analógico aqui, que no caso ele faz as funções dos botões também. É como se fosse um Y, o X, o B e o A. Select e o Start, sendo que no caso o Select ele faz a função do ESC.
Aqui tem a parte de baixo que é vazada, para se você quiser pendurar ele. E em cima, se você for ver, ó, os botões de ombro, ó, LR, são meio duros mesmo, para você meter a mão aqui, ó. Ó, tá vendo? São meio duros. No início eu tinha pensado que era só decoração, não, mas são botões de ação também. LR, tem o power aqui, aí tem o on ou off aqui, que é para você ligar o microfone, o botão de volume menos e mais. A entrada aqui é mini USB, ou seja, uma entrada bem antiga, né? Nós temos aqui duas entradas, que uma é para o fone de ouvido e outra para a TV. Se eu não me engano, essa é do fone de ouvido e esse aqui é a entrada para a TV. Esse aqui seria como se fosse o reset, né? Que nem acontecia naqueles Tamagotchi, não sei se vocês pegaram essa época. E aqui é a entrada para cartão de memória. No caso, eu coloquei cartão de memória nesse minigame meu aqui, beleza? Aí você vai ver de um lado não tem nada, você vai ver de outro lado não tem nada. Já mostrei. E atrás aqui, ó, o meu aparece assim, ó, Portable Multimedia Player 8 GB, né? Foi o modelo que eu comprei. Aqui você também vai ver, ó, que é uma lente, né? Que ele funciona também com câmera. Ele tem funções de MP5. Quem viveu nos final dos anos 2000, lembra que aqueles celulares que fazia também a função de MP3, ele é desse jeito. Então vamos lá. Você tem que ligar e pressionar. Então vamos ao jogo, certo? Pode ver, ó. Aqui ele está mostrando que tem um cartão inserido. Formato do cartão não suportado, por favor, formate de novo. É porque esse cartão que eu coloquei aqui, ele é problemático. Mas não importa, que ele tem jogos na memória. Você pode ver aqui, ó, tem vários jogos. A grande maioria desses jogos aqui são de Game Boy Advance. Então uma diferença é que se você pegar um X7 que ele suporta jogos de MAME, você vai ver ele... o Street Fighter, você vai ver jogos de MAME assim, certo? Vamos lá, você vai ver jogos aqui, né? Tem uns atalhos que nem no Sup 2, para jogar o jogo direto. Tem os jogos, tem aqui um player, né? De música, um arquivo para você ver fotos, cinema, câmera para você tirar fotos e filmar, ferramentas como alarme e calculadora, browser para você explorar, né, as pastas, e o setting. Aqui no caso você confirma com o botão B, né? Com o botão B. Errado, é com A e você volta com B. Ok, no setting aqui você vai ver efeitos, né? Display, no caso, é a forma como mostra que é o tempo de luz de fundo e o brilho. Você também pode definir o brilho. Power Saving, se você salva ele, consegue salvar ele assim, caso desligue, né? Por bateria, falta alguma coisa, hora e data. Aí tem língua, que tem uma cacetada de línguas aqui, ó. Tem inglês, chinês, tem japonês, tem coreano, francês, alemão, italiano, beleza? Saída para TV, que se você, tem off, PAL, NTSC. Se você quiser botar ele na televisão, você conecta ele nessa entrada aqui e você coloca NTSC para você ver ele na TV, né? E opções avançadas aqui, você vai ver informações do MP3, selecionar a fonte, barulho do som, aí o formato interno, formato externo, nome do usuário, cheque de sistema e configurações de fábrica. Tá, mas vamos ver os jogos, meu amigo. Vamos ver os jogos aqui, beleza? Então, eu dando uma boa fuçada aqui nesse X7 aqui, tem jogos clássicos. Ó, ele vai mandar esperar. Vai aparecer que tem 10 mil jogos, mas senhores, são só 200 jogos aqui que ele tem, tá? A maioria é NES e Game Boy Advance. E tem o Games on Demand, que é o que você coloca na memória aqui, ó. Eu consegui fazer ele rodar em Game Boy Advance, Nintendinho, Mega Drive, colocou um Sega, Super Famicom, Super Nintendo e o Game Boy, que pode ser incluso também Game Boy Color. Game Boy Advance, vamos ver aqui um jogo aqui.
Vamos ver aqui, Super Mario 2 aqui, vamos ver esse jogo. Antes de jogar, você vê que tem a opção de iniciar o jogo, carregar progresso, opções que é a saída de som, qual você vai querer, mapear o teclado, que infelizmente você não consegue mapear o teclado, ou consegue, mas acho que não consegue aqui, acho que dá para mexer aqui. Aqui dá para configurar aqui também, mas é as configurações básicas. E o lado da tela que é o que? Tem tela cheia e tem o normal, né? Tela cheia normal, vamos deixar em tela cheia. Lembrando que se você deixar em tela cheia, ela vai exigir mais do processamento, ok? Então beleza, então vamos lá em iniciar o jogo. Game Boy Advance, eu vou falar, roda muito bem. Roda bem. Já testei, dei uma jogada aqui nesse emulador aqui, ele roda bem. Ele foi feito mesmo pro Game Boy Advance aqui. E ele consegue se comportar aqui por Vamos lá, gente. Tô jogando Mario Riff. Mas só pra vocês verem aqui mais ou menos como é que tá funcionando. Ah, gente, eu tô horrível, desculpa. Jogar olhando pra câmera é muito esquisito. Deveria funcionar o ESC, né? Mas o ESC ele acaba funcionando como Select no jogo. Aí você tem que apertar Select pra você sair, beleza? Game Boy Advance aprovado. Ele roda bem. Nintendinho. Nem todos os jogos de Nintendo ele roda bem. Aqui no caso aqui, ó, é porque eu botei esses jogos aqui, tá? Esses jogos ele normalmente vem alguns jogos básicos que ele roda. Uma coisa que você vai perceber é que ele tem parece que é um dos áudios faltando. Vamos ver se vocês conseguem ver no jogo aqui. Cima, baixo, trás frente, BA. Deu certo, troquei das 30 vidas. Código Konami. É que no jogo do Contra aqui não dá pra perceber, mas ele... Bom, gente, morri. Não dá pra perceber, mas ele tem... Mas ele possui uma deficiência no som. Mas viu, o Nintendinho ele roda bem. Depois, se quiser que mostre mais alguns jogos nele de Nintendo rodando nele. Mega Drive. Ele roda Mega Drive, mas ele roda... mais ou menos, mas ele roda, ele consegue rodar. Os botões consegue usar todos eles, não tem aquele problema do Sup 2 com botões. Ó, mas você já percebe que... Ó, tá vendo como é que fica a animação? Se você botar uma tela do tamanho menor, ele consegue rodar mais rápido, mas aí vai prejudicar aqueles que gostam de ter uma visão mais ampla aqui, beleza? Mas dá pra jogar, não é a melhor coisa do mundo, mas dá pra jogar. Deixa eu ver se eu consigo achar um jogo. Vamos ver se a Aladdin ele consegue rodar melhor. Esqueci de falar pra vocês que o som também é mais ou menos também, né? É o que acontece, é um aparelho tentando ser muitas coisas ao mesmo tempo. E acontece isso aí. Beleza. Tá vendo aqui como é que ele fica? Mas tipo, dá pra jogar. Não é o que eu falo. Não é a melhor emulação do mundo não, dá pra rodar, mas você sabe, né, aquele jeito.
Aladdin jogo muito bom, mas acho que deu para vocês terem uma amostra de como é que é o jogo, certo? Opa, tô começando a confundir. Super Famicom é mais complicado. Vocês já viram que o de Mega Drive ele fica difícil de ver. Agora o Super Nintendo é um pouquinho mais complicado. Mas pelo menos o posicionamento dos botões tranquilo, de boa. Vamos ver se... Tá vendo? O jogo do Super Nintendo ele costuma ter problema de velocidade. Às vezes ele é rápido, às vezes é lento. Mas dá pra jogar. Olha lá, pra Super Nintendo ele tem a configuração exata. Acabei morrendo, gente. Mas viu, ele tem uma animação decente, mas viu que não roda bem. Jogo de chip especial pode esquecer. É um famoso retro custo-benefício, certo? Esse aqui já é Game Boy. Game Boy também roda bem. Não vejo problema com o Game Boy pelo rodo aqui. Pois eu nem dizer pra vocês que até acabei morrendo aqui. Eu nem dizer pra vocês que o analógico é meio complicado, né? O analógico é difícil complicado, mas direcional ele é um pouco ruinzinho, mas para jogos de luta ele é ruim, mas para fase cumpre missão, beleza? Meus queridos, e é isso aí. Aí agora a minha opinião final, né? Você vai achar com ele na faixa de preço entre 200 e 250 reais, talvez um pouco mais barato por causa da queda do dólar, né? Mas é o que eu falo, é que nem eu falei com o Sup 2, o Game Box Power M3. Pô, para dar um presente para uma criança, é uma boa, assim, uma criança que não é exigente, ele é boa, ele é resistente. Se ele cair no chão, ele não vai quebrar com facilidade. Inclusive esse aqui já até acabou caindo no chão já algumas vezes, né? E agora em relação ao jogo, se você é um cara exigente, se você é um cara purista, um cara que quer ter a melhor experiência de jogo, esse aqui seria bom para o Game Boy Advance. O Game Boy Advance, eu recomendaria comprar ele, mas se você quer ter uma experiência muito boa pro que o retro podia oferecer, então eu acho o caso você comprar um Ambernic, um Paul Kid, beleza? Então, senhores, mais ou menos a minha opinião. Eu gosto muito desse minigame aqui, eu comprei ele, que ele lembra muito a cor do primeiro Nintendo Switch, né? Tem várias cores, né? Tem amarelo e vermelho, tem todo azul e tal. E eu gosto muito dele, né? Ele não é poderoso, naturalmente. Eu gosto dele. Eu agradeço a vocês por terem visto o vídeo. Se puder dar um like, se inscreve aí. Eu vou continuar dando série de vídeos, que eu tenho mais minigames aí para mostrar. Vou começar a trazer os minigames melhores aí. Minigames que dá para usar Custom Fama, essas coisas. Mas eu queria tecer um pouquinho da minha opinião sobre esse minigame aqui. Então, senhores, muito obrigado e hooray!